falar de treta boa, treta arrumada, treta legal. Que, tipo assim, tá todo mundo falando daquela treta lá do Haluca, né? E aí, tipo, a internet agora tá com uma treta do caramba em cima disso daqui, uma treta que ninguém quer saber, ninguém que tem carteira assinada quer saber dessa treta. Mas a internet só fala disso agora, certo? Mas ninguém tá querendo saber dessa treta. Treta que a gente tá querendo saber de verdade, por que que Tolkien, o criador de Senhor dos Anéis, não gosta da Disney, pô? Neste vídeo iremos discutir por quais razões Tolkien não gostava da Disney. Vocês E quando eu sabiam digo que ele não o gostava da Disney, eu explico o criador do bem. Senhor dos Anéis não Para gostava da vocês Disney? entenderem o que eu quero dizer, um dos termos utilizados por ele foi nojo. Mas, como eu gosto de fazer, vou começar logo o vídeo mostrando provas Começa, para mano. vocês. Mostra Eu digo é o verdade. pau e O mata a professor cobra. recebeu uma proposta de artistas norte-americanos de desenvolver desenhos para a obra do Hobbit. Confiram as próprias palavras de Tolkien na carta número 13 do Legendário. Eu não poderia prometer coisa alguma por algum tempo, mas talvez a questão não permita muito atraso. Pode ser conveniente, ao invés de perder o interesse norte-americano, deixar que eles façam o que lhes parecer bom. Contanto que seja possível, gostaria de acrescentar, vetar qualquer coisa dos estúdios Disney, ou influenciada por eles. Aqui, uma coisa interessante sobre essa treta é que não é a Disney de hoje, não, tá ligado? Isso aí é uma Disney do passado. E aí, basicamente, Tolkien, né, o escritor do Senhor dos Anéis, ele recebia muitos contatos de pessoas querendo fazer desenhos. E nessa época que já começando a encaminhar para animações de cinema sobre a obra dele também, né? E aí tem toda a treta aí que vocês vão estar sabendo Cuja por quê. todas as obras possuem uma sincera aversão. Na carta número 107, ele menciona a Disney de maneira pejorativa novamente, aspas. Continua a receber cartas do pobre Horus Angels a respeito de uma tradução alemã. Ele me enviou algumas ilustrações dos Trolls e Gollum, que, apesar de certos méritos, que seriam esperados de um alemão, temos serem muito disneyficadas, para o meu gosto. Bilbo com o nariz gotejante e Gandalf como uma figura de graça vulgar, ao invés do viajante similar ao deus nórdico Odin, como o imagino. Para Deus concluir, nórdico na é carta em que ele pica, tá? conversava com sua tia, número 234, diz o seguinte: Deus ajude as crianças. Preferia dar-lhes brinquedos de plásticos rudes e vulgares, com os quais eles obviamente brincariam para a ruína do gosto delas, o que serviria de presságio para os elementos vulgares da Disney. Pois é, acho que já deu para entender que o professor não era o maior fã do Walt Disney. Mas a questão que nos ocorre agora é: as cartas acima deixam bastante claro o sentimento de Tolkien pela Disney, mas não explicou as razões exatas disso. Exatamente, porque a gente tá aqui no vídeo para saber qual que são as razões de Tolkien não gostar da E é Disney, isso meu que mano. investigaremos neste vídeo. Manda. Esse daí é o canal do cara Nerd Curioso, É pra quem interessante quiser. a gente perceber que Tolkien não estava se referindo à Disney de hoje em dia. Foi o que eu Ele falei. já não gostava da Disney lá em 1937. O que, convenhamos, é hilário, já que a Disney de antes era muito melhor se comparada à Disney de hoje. Você É tem só um ponto, compararmos mano. o sucesso marcante de uma era que foi Toy Story, por exemplo, e o gigantesco flop que foi Buzz Lightyear. Ou seja, Caraca, já lançou? Decepciona o valor de bilheteria, veja os valores. Qual foi? Buzz Lightyear já lançou? Pô, tô perdidaço, mano. Cadê? Não é Lightyear, não é Buzz Lightyear, né? É Lightyear. Caraca, lançou em 2022, mano. Eu tô perdidaço. 56 pessoas gostaram, faturou 226 milhões, mas custou 200 milhões, né, mano? Foi meio que um fracasso, né? Pô, mas parecia tão bom, tio. Prometia tanto. Mas tá bom, né? Vou voltar aqui. se o professor já não gostava da Disney antes, imaginem agora. Mas voltemos às razões dele não gostar da Disney lá atrás, em primeiro lugar. A história é a seguinte: O Hobbit foi publicado no dia 21 de setembro de 1937. Sim. Somente 3 meses depois, estreou no cinema A Branca de Neve e os Sete Anões, da Disney. Tolkien e seu amigo, também escritor, C.S. Lewis, foram juntos ao cinema assistir a animação.
Pra quem não sabe, esse amigo de Tolkien, chamado C.S. Inclusive é um dos meus autores favoritos, tá? O C.S. Lewis, ele escreveu Crônicas de Nárnia. Eu acho que já falei aqui em algumas lives, que é uma puta obra de ficção que eu amo pra caramba. Então, recomendo, inclusive, pra quem não gosta. Até gosto de Senhor dos Anéis, mas, pô, pra mim, Crônica de Nárnia é o que Harry Potter é pra muito jovem, tá ligado? Hoje em dia. Lewis é ninguém menos do que o criador das Crônicas de Nárnia. Aí, Então, foi os o que eu dois falei. escritores e amigos foram juntos assistir ao filme. Ao sair, os dois se disseram ao mesmo tempo frustrados e perplexos. De acordo com o livro J.R.R. Tolkien, Companheiro e Guia, o criador das Crônicas de Nárnia disse o seguinte: os anões poderiam ser feios, mas não desse tanto. Possuem rostos inchados, parecem bêbados e hipócritas. Os E a caras. festa de jazz deles foi muito ruim. Acho que o Walt Disney nunca considerou a possibilidade de lhes oferecer outro estilo de música. A Rainha Má é pouco original. Me pergunto como seria se esse homem tivesse sido educado ou criado em uma sociedade Que decente. isso, cara? Pelo Desceu o visto, não pau era apenas no. Tolkien que não era muito Mano, simpático o ao Walt Vault. Disney. No Mas agora vamos à Valtinho. opinião de Tolkien. O que mais o incomodou foram os anões. Ou melhor, o desrespeito que ele entendeu que o Walt Disney cometeu contra eles. Na visão do professor, os Mas. anões eram altamente influenciados pelas mitologias alemãs e nórdicas. Eles Uhum. eram baixos, porém muito robustos, e de Uhum. ombros largos. Sim, isso Eram daí são guerreiros os do Senhor dos formidáveis, Anéis. que ocupavam seu tempo minerando, forjando armas e armaduras e acumulando riquezas. Tolkien tinha uma visão muito séria do que os anões deveriam ser. Ele ficou indignado como a Disney tinha a ousadia de retratá-los de forma tão humilhante. Mas é porque era pra criança também, né, velho? Tipo, eu não sei, mano. É porque Tolkien, o C.S. Lewis, eles levavam muito a sério a escrita deles, né, obviamente. Então eles verem algo sem precedentes que era, tipo, a questão de você pegar e tentar fazer histórias ficarem mais infantilizadas, deve ter sido um choque realmente, não tô passando pano, mas sei lá, cara. Não entender que era pro público infantil, não sei se também foi essa a premissa que o Walt Disney teve, né? Mas hoje, analisando, olhando para trás, você vê, obviamente, que isso aqui é uma coisa para criança, né? Por exemplo, falou do fato de dos anões tocarem jazz. Pô, é para uma criança entender que, tipo assim, é algo ligado à cultura que eles estavam vivendo, qual era o ritmo que eles viviam na época, que eles tinham na época, né? Enfim, e teve vários méritos essa animação, certo? Enfim, não, quem sou eu para discordar do grandioso Tolkien, mas nesse ponto particularmente sobre implicar com a figura de um anão, sim, é totalmente diferente de um anão é, de, dos livros do Senhor dos Anéis e também do próprio C.S. Lewis ou qualquer outros livros mais da mitologia mesmo sobre os anões, mas ainda assim, né, mano, tipo, é no mínimo estranho você problematizar isso, como foi Somente para lucrar. problematizado. Eis as palavras dele. Aqui temos o exemplo de até onde um empresário americano pode ir para lucrar. Eu recomendo. Isso daqui eu entendo perfeitamente. Claramente, sim. O Walt Disney, ele, tipo, fez o que fez para lucrar, né, mano? Não foi num senso de realmente ampliar a cultura, incentivar os jovens à leitura ou dar informação para as pessoas. Não. Foi realmente para lucrar. Tanto que a Walt Disney até hoje, tipo, boa parte das coisas que ela faz é para lucrar, né? A gente vê aí nos filmes atuais sendo lançados. Conheço o seu talento, mas ele é irremediavelmente corrupto. Seu trabalho me deu nojo, e alguns de seus filmes me dão náuseas. De acordo com o artigo denominado Branca de Neve e Bilbo Bolseiro, diferenças e similaridades entre Disney e Tolkien, as declarações tão duras de Tolkien ocorreu porque ele encarou a representação dos anões em Branca de Neve e os Sete Anões como um escárnio a eles. Para o professor, os anões possuíam um aspecto sagrado. Inclusive, vocês viram isso daqui, ó? Ó, ó, ó. Faz o L, tá? Como um escárnio
a eles. Para o professor, os anões possuíam um aspecto sagrado em seu trabalho, e a Disney os É o que eu falei, eles ridicularizava levavam a muito a troco de sério, tá dinheiro. ligado? Mas a Tanto o C.S. Lewis humilhação dos quanto o anões não Tolkien, foi eles o único levavam muito a motivo que sério. levou Tolkien ter tamanho desprezo pelas obras da Disney. O outro motivo se chama infantilização. Tolkien escreveu um artigo chamado Conto de Fadas. Nele, ele disse que, no seu modo de pensar, o reino da fantasia é muito mais vasto e profundo, preenchido com muitas coisas e, em não raras vezes, bastante sombrio, e que a associação com as crianças acontece de forma acidental e não intencional. Assumidamente admirador das obras dos irmãos Grimm, famosos por adaptar contos de fada de um jeito mais sinistro, eis as próprias palavras de Tolkien na carta número 34 do Legendário. O que eu realmente quis dizer é que a história está seguindo seu curso em Senhor dos Anéis, e esquecendo-se das crianças, Sim. tornando-se mais assustadora do que o Hobbit. Ela pode mostrar-se bastante inadequada para crianças e é mais adulta. Na carta Sim, até 189, hoje você ele é ainda vendo mais claro. Senhor dos Anéis Percebo que também muitas você sente crianças muito ficam isso. interessadas, até mesmo absortas, em O Senhor dos Anéis, por volta dos 10 anos em diante. Na verdade, acho realmente uma pena. Ele não foi escrito para elas. Penso a respeito das muitas coisas que li cedo demais. Nada substitui para mim o florescer de um livro, o frescor do não lido. Ainda assim, creio que o que lemos, e quando lemos, é guiado pelo, entre aspas, destino. Então fica claro que Tolkien era absolutamente contra a infantilização de suas obras, em especial Senhor dos Anéis. Coincidentemente, é exatamente o que a Disney fazia naquela época, a extrema infantilização de suas obras, Sim. sem qualquer profundidade ou aspecto sombrio explícito. Por causa desses fatores combinados, do desrespeito aos anões e a infantilização gerada das obras, Tolkien queria que suas obras passassem bem longe da Disney. Quando a tecnologia para a produção de filmes começou a evoluir e os estúdios perceberam o potencial de Senhor dos Anéis, eles entraram em contato com Tolkien. Porém, para fazer adaptações cinematográficas, os produtores precisariam comprar os direitos cinematográficos da obra diretamente dele. No final dos anos 60, o professor fechou acordo com uma empresa chamada United Artists para que filmes fossem produzidos. No entanto, fez questão de colocar uma cláusula citando a Disney pelo nome e solicitando a proibição dela de se envolver de qualquer modo no projeto. Vejam as próprias palavras dele quando fez o acordo. Pode ser aconselhável deixar que os americanos façam o que... Cara, isso de citar pelo nome os estúdios Disney, isso aí é bem forte, né, velho? Caraca, lhes vamos parecer ver bom, como que na ele falou medida do aqui. possível. Contanto que se vete qualquer coisa dos estúdios Disney, ou Caraca, qualquer isso é muito influência forte, mano. destes, considerando que eu tenho sincera aversão a todos os seus trabalhos. Enquanto o professor foi vivo, a cláusula foi respeitada, e posteriormente, até a morte de seu filho Christopher Tolkien, que morreu aos 90. Sabe o que é louco, mano? Pensar que, pô, o cara, o Tolkien, né, teve tanto carinho pela obra dele, tanto apreço, né, pela obra dele. Enquanto estava vivo, impedia de pessoas realmente tocarem na obra e modificarem, né, as coisas. E você pensar naquele desastre que foi os Anéis do Poder, sabe? Tipo, da Galadriel masculinizada, né? Tipo, aquela heroína B10, né? Não como a mais bela das elfos, né? Que, como é dito lá nos livros, né? Também o fato dela quase ter um romance com Sauron, mano, que aquilo ali é pica, tá ligado? Então, tipo assim, você vê que, tipo, essas coisas, tá ligado? De, tipo, os caras terem esse cuidado pra depois a obra virar aquele absurdo, tá ligado? Que é o Anéis do Poder. Então, tipo, é a mesma coisa que aconteceu com Crônicas de Nárnia, né? Porque Crônicas de Nárnia, pô, é um livro incrível, mas você vai ver os filmes, tipo, não conseguem passar a grandiosidade dos livros, né? Tem muito essa questão mais filosófica, mais ideológica de Lewis, que nos filmes, pô, não foi respeitado, virou quase um filme de ação. Então, tipo, se pensar nisso,
E o apreço que esses autores tiveram pelas obras deles, mano, é no mínimo, tipo, triste saber o que a obra virou no 5 final, tá anos de ligado? idade no ano de 2020. Muito embora a Disney não tenha tocado, pelo menos até a presente data, na obra do professor, sinceramente, eu não acredito que seria muito diferente do que a Amazon acabou produzindo. Considerando o Perfeito. quão Perfeito zeloso com ponto. sua obra o professor era, podemos apenas imaginar o que ele pensaria disso. Mas podemos ter um bom palpite, já que o filho do professor, Christopher, não gostou sequer da trilogia inicial de Peter Jackson, que, em suas Caraca! palavras, aspas, eles dilaceraram o livro, o transformando em um filme de ação para um público jovem. Caraca, mano. Se o filho do Tolkien achou que o filme do Peter Jackson foi ruim, imagina, pô. Imagina, mano, imagina essa série. De Tá 15 maluco? a 25 anos. Ou seja, para o filho de Tolkien, Senhor dos Anéis teve mudanças demais ainda na trilogia de Peter Jackson e considerava que deveria ser muito menos infantil e muito mais sombrio. Agora, imagine vocês se ele tivesse vivo para ter visto a Galadriel da série quase engatar um namoro com Sauron. Acho que se ele ainda estivesse Caraca, vivo a essa mano. altura, morreria ao assistir este romance tão improvável. Mas e você? Acha que o professor estava certo nessa treta com a Disney? Eu acho que estava certíssimo, mas quero saber a opinião de vocês nos comentários. E com isso chegamos ao fim de mais um vídeo. Se você Meu gostou, não deixe Deus, de se cara. inscrever e deixar um gostei para ajudar o canal. Para mais conteúdo relacionado Cara, a Senhor deixa eu dos ver os Anéis, me comentários disso segue no aqui. Instagram no endereço que está na tela. Um abraço. Deixa eu ver. Primeiro, deixa eu me inscrever no canal do cara aqui, né? Eu acho que eu ainda não estou inscrito. Inscrito ali. Tolkien entendia que a Disney tinha como objetivo transformar símbolos da história em produto, ou seja, pegar matéria-prima para uma história, processar ela no gosto do público-alvo, na época eram as crianças principalmente, para poder vender o máximo possível. No final desse processo, tudo que era original a história se perdia. Vê o exemplo, por exemplo, vejam como exemplo Hércules da Disney, onde a mitologia milenar teve todos os seus personagens descaracterizados para transformar em uma história em um musical. Realmente, mano. Diferente do próprio Tolkien, que achava que a história bem contada é a que vem de uma imaginação livre, e daí sim o espectador é atraído por ela. Não é à toa que o público anda tão saturado, pois não só a Disney, mas grande parte da mídia apenas segue uma fórmula que basicamente termina o mesmo resultado. Cara, eu entendo essa ideia, porque é a mesma ideia que eu tenho, por exemplo, do Sandman, né, velho? Que, tipo, cara, é uma obra tão profunda, tão linda, né? Que, tipo, te leva para você imaginar. Tem muita discussão filosófica e virou aquela série lá da Netflix, né? Enfim.